do Evangelho. Muito bem, vamos à mensagem do Evangelho de hoje, desta terça-feira. Nós vamos fazer a nossa reflexão no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, os versos de número 7 e 8, que nos diz assim: Peçam-lhe e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8 é a nossa reflexão nessa tarde, no quadro Mensagem do Evangelho. Ora, no Sermão do Monte, Jesus pregava para uma grande multidão. Nesse momento da mensagem, suas palavras são de esperança, demonstrando como ele é fiel àqueles que o seguem. A multidão que seguia Jesus estava desejosa de receber uma palavra. Era um tempo de grande desesperança. Não havia ninguém que desse sem pedir nada em troca. Era um tempo de muita pobreza. Era um tempo de muita violência. Era um tempo de desesperança, como nós falamos. Repare, porém, nesse versículo, que para todas as nossas atitudes, ou para todas aquelas atitudes, Jesus afirma que há uma resposta positiva que está sempre nos aguardando. Então, se eu tenho fé e tenho uma vida de intimidade com Deus, o que significa ser uma vida de intimidade com Deus, senão uma vida de renúncia e uma vida de fidelidade ao Senhor? Ele certamente irá me honrar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque muitas vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor. Usamos esse texto muitas vezes e acabamos por não vê-lo se cumprindo na nossa vida, achando que nem sempre é assim, que estamos batendo e portas não estão se abrindo, que estamos pedindo e não estamos recebendo. Mas você já parou para pensar o quanto você está em falta com o Senhor? Não que o Senhor esteja barganhando conosco, mas é importante entendermos uma coisa. Traga para a sua experiência de infância com o seu pai, como era o seu relacionamento. Não era necessário agradar o seu pai? Não era necessário tirar boas notas na escola? Não era necessário cuidar das tarefas do lar, das tarefas para a qual você estava designado, designada para cumprir? Para que recebesse uma premiação, um afago, um carinho, um presente? Não era assim, pois não é diferente na nossa relação com o Senhor. Não no sentido material, mas no sentido da entrega, da fidelidade, no sentido de fazermos ao Pai tudo aquilo que Ele requer de nós. E o que Ele requer de nós, senão o nosso coração? Filho meu, dá-me o teu coração. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos colocamos na sua presença para obedecê-lo, então certamente nós gozaremos e provaremos de tais benefícios que o próprio Senhor Jesus colocou neste sermão. A resposta vem do Senhor. Se estiver difícil, clame, chore, ore ao Senhor, mas faça tudo com entrega. Faça tudo se derramando diante do Senhor, abrindo o seu coração, a sua vida, colocando diante do Senhor com sinceridade toda a sua vida. Derrame-se diante do altar do Senhor, insista, persista, pois todo aquele que pede, recebe. Deus é aquele que cumpre promessas. Olha, estamos debaixo de tantas promessas maravilhosas, não é? Se Deus prometeu que vai trazer de volta o seu filho que se desviou, Ele vai trazer de volta. Mas você precisa estar preparada, com a sua oração sincera, com a sua vida sincera, para que veja o cumprimento dessa promessa. Se Deus prometeu que vai completar o seu lar, salvando o seu cônjuge, Ele vai completar, Ele vai salvar. Mas você precisa estar em obediência, você precisa ser prudente, sábio ou sábia como esposa, para que se cumpra tão somente essa promessa na sua vida. Se Deus prometeu que o seu ministério será próspero e que Ele irá te usar com grande poder, não há ninguém que possa impedir isso, não há ninguém que possa deter as bênçãos de Deus na sua vida. Portanto,
Deus nos faz promessas e todas elas hão de se cumprir na nossa vida. Portas serão abertas. Ninguém pode fechar uma porta que Deus tem já prometido que estará abrindo para um servo, para uma serva. Por isso, ore em nome de Jesus. Ore com fervor. Ore, sim, pedindo com fé, pois aquele que com fé pede, tudo recebe. Mas lembre-se, toda e qualquer oração precisa antes ter uma entrega. Precisa antes você se submeter à vontade do Senhor. Jesus, nessa altura do sermão, já tinha passado lá no capítulo 5 para toda aquela multidão o que era necessário para que verdadeiramente todos aqueles que ali o ouviam pudessem se tornar seus discípulos, pudessem verdadeiramente se tornarem cristãos. Antes de nós pedirmos qualquer coisa, precisamos primeiro aprender a servir o Senhor. Precisamos primeiro sermos considerados filhos de Deus, somente por meio do Filho. Somente aceitando a sua palavra, o seu evangelho, somente reconhecendo o seu sacrifício, é que nos tornamos filhos. E aí então, estamos aptos, prontos e preparados para pedirmos: Pai, nos abençoa, nos abra portas, fale conosco, nos ajude. Certamente a partir daí, você será ouvido, atendido e abençoado pelo Pai da eternidade. Deus te abençoe. Mensagem do Evangelho.